Ao pelele querer que eu ouça Quembo, ouça aí com o catequista na mundla. Ou boa noite, Igreja do Senhor, que Deus nos abençoe hoje. Deus fala todas as línguas, meus irmãos, mas é muito bom poder cultuá-lo na nossa própria. Mas uma coisa interessante da vida missionária é que nós percebemos alguns fatos com mais clareza do que muitas vezes aqui no meio da nossa própria comunidade nós percebemos. Como, por exemplo, de que não importa onde você vá, você vai ter uma família ali. Foi verdade para nós em Moçambique, nós encontramos a nossa família naquele lugar. Certamente será verdade para nós no Vietnã, ainda que seja um dos lugares menos alcançados pelo Evangelho no mundo hoje, onde a igreja luta para sobreviver debaixo de perseguição intensa, mas com certeza encontraremos a família do Senhor lá. E por isso eu me sinto muito à vontade aqui nesta igreja, porque eu estou em casa, eu estou junto da minha família, com os meus irmãos, e pela graça do Senhor revendo preciosos amigos, como o pastor Gilberto, a Rosângela, o Gustavo, o Armando, a Norma e as crianças que já não são mais crianças agora. É muito gostoso nós podermos cultuar ao Senhor em família, com aqueles que estão debaixo da mesma missão, servindo o mesmo Senhor com o mesmo amor. E parte do privilégio de poder servir ao Senhor é poder ouvir a sua voz. É ouvir Deus falar pessoalmente conosco, particularmente a cada coração aqui. E a nossa oração é que Ele fale conosco, hoje a partir daquilo que está registrado em João, capítulo 9, nos versos de 1 a 7. Evangelho, conforme escreveu João, no seu capítulo 9. João 9, os versos de 1 a 7. Nos dizem o seguinte: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai Santo, a Tua palavra foi lida neste momento. E nós clamamos que por amor a ela, por amor ao Teu povo e por amor a Ti mesmo, fale conosco neste momento. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu vou contar uma história que talvez você já tenha ouvido, e por isso peço perdão. Mas vou fazê-lo porque também acredito que você jamais refletiu nessa história em uma perspectiva cristã ou missionária. Mas conta-se que certa vez foram colocados 3 cegos diante de um elefante para descrever o animal. E quando perguntaram ao primeiro cego: como se parece o elefante? Ele disse: olha, o elefante é um animal fino, longo, bastante flexível, semelhante a uma serpente. Enquanto ele ainda dava a sua descrição, o segundo cego interrompe e diz: não, nada disso, você está bastante equivocado. O elefante, na verdade, é uma parede imensa, maciça, sólida, que se estende tanto em sua largura como em sua altura. O terceiro cego obriga-se a discordar dos outros dois, dizendo: olha, eu realmente não sei que animais vocês estão descrevendo, porque o elefante é semelhante ao tronco de uma palmeira. Ele é grande, alto, roliço. Certamente, se você já viu um elefante, seja ao vivo ou em figuras, sabe que nenhuma dessas descrições reflete a verdade.
O elefante não é nenhum animal à semelhança destes que os cegos descreveram. Mas, devido à sua limitação sensorial, eles foram capazes de descrever apenas aquilo que podiam tatear do paquiderme. Então, aquele que estava próximo à tromba do elefante achava que parecia uma cobra. Aquele que apalpava o seu abdômen achava que era uma grande parede. E aquele próximo a uma de suas patas achava se tratar de um tronco de árvore. Percepção e realidade não são a mesma coisa, mas estão muito próximas. A realidade não é aquilo que nós descrevemos. A realidade não depende daquilo que eu ou você achamos dela. A realidade é estabelecida por Deus. As coisas são aquilo que Deus diz que elas são. Contudo, nós nem sempre percebemos as coisas como Deus estabeleceu. Muitas vezes a nossa percepção é ofuscada, é prejudicada pelas nossas ideologias, os nossos preconceitos, os nossos valores equivocados, que muitas vezes nos impedem de ver as coisas como verdadeiramente elas são. E isso prejudica a forma como nós agimos, ou deveríamos agir, no mundo criado por Deus. Por isso o texto nos mostra claramente que para cumprirmos o nosso propósito é necessário percebermos as coisas com clareza, a clareza que apenas Deus pode dar. Porque pessoas sem visão não podem cumprir a missão. Apenas vendo corretamente, podemos agir corretamente. Esse texto narra uma das muitas viagens de Jesus, as quais ele geralmente fazia acompanhado pelos seus discípulos. E chegando em uma determinada cidade, eles encontram um homem cego de nascença, cuja condição limitava ele a pedir esmolas para se sustentar. Ele não podia trabalhar, dependia do apoio, da caridade de estranhos para poder se alimentar. Esse homem, então, é encontrado por Jesus, juntamente com seus discípulos, e esse encontro dá início a uma discussão teológica, na qual os discípulos perguntam a Jesus: de quem é a culpa da cegueira deste homem? Quem é o responsável por este sofrimento? Ele está pagando pelos seus erros ou pelos erros dos seus pais? Se nós não soubéssemos que esses homens eram judeus, nós poderíamos tomá-los facilmente por moçambicanos. Porque em Moçambique, sofrimento e pecado estão ligados numa clara relação de causa e efeito. Se você está sofrendo, é porque você cometeu algum erro para com os seus antepassados. Naquela cultura, se alguém está padecendo de fome, doença, infertilidade, perda de colheitas ou qualquer outro infortúnio, isso se deve ao fato de que aquele indivíduo provavelmente decepcionou, desapontou, enraiveceu algum ancestral morto, algum avô, tio, parente já falecido, e por isso está sendo atormentado. Ou alguém motivado por inveja, cobiça, inimizade, invocou um espírito mau para prejudicar aquela pessoa. Seja como for, todo sofrimento humano é explicado a partir de uma origem pessoal. Alguém provocou isso. Era essa a teologia farisaica dos tempos de Jesus. Ela é muito melhor esclarecida no livro de Jó, onde aquele homem, depois de perder a sua família, seus bens e a sua saúde, ainda tem que ficar se defendendo das acusações dos seus amigos, que tentavam explicar aquele cenário exclusivamente através de um pecado que Jó deveria ter cometido, mas que nós, conhecendo a história, e Jó certamente conhecendo a dele, sabia que não era o caso. Embora, meus irmãos, haja espaço para que o nosso sofrimento seja causado como retribuição das nossas ações, muitas vezes nós colhemos as consequências dos nossos pecados, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Essa não é a única explicação possível para o sofrimento. Nem sempre sofremos por causa de um pecado pessoal.
Nem sempre o nosso sofrimento é resultado da retribuição divina por algum erro que cometemos. Embora o nosso bondoso Deus, como um pai atencioso, nos corrige certas vezes, porque Ele não permite que seus filhos amados permaneçam indisciplinados, permaneçam em rebeldia. E muitas vezes o sofrimento é a maneira de Deus nos aproximar novamente dEle. Então, para os discípulos, a explicação razoável neste caso era justamente essa. Esse homem cometeu um grande erro, ou seus pais, uma vez que ele é cego de nascença. E Deus está punindo essa família, ou mais especificamente, esse indivíduo. Os discípulos estavam preocupados com a causa do problema. Quem é o responsável? Qual é a origem dessa mazela? Nós muitas vezes temos a mesma disposição. Quando estamos diante de uma situação de sofrimento, seja pessoal ou alheio, nós tentamos identificar a causa, uma explicação. Porque na nossa ingenuidade, nós acreditamos que se pudermos identificar o começo, vamos conseguir chegar ao fim. Ou até mesmo a justificativa do problema, saber por que estamos passando por isso, vai trazer algum consolo, o que geralmente não é verdade. Mas os discípulos, assim como eu e você, muitas vezes, estão preocupados com a origem daquele sofrimento, a causa, o princípio, a responsabilidade particular. Mas Jesus não está preocupado com isso. Os discípulos perguntam de quem é a culpa. Jesus responde, qual é a finalidade? Assim como Jó, Deus não respondeu aos discípulos as questões referentes a qual o começo desse sofrimento, qual a explicação dele. Mas Jesus direciona a resposta aplicando ao Senhor, não ao cego. Dizendo, o sofrimento não tem a ver apenas com o cego. O sofrimento tem a ver com Deus. O sofrimento daquele homem, como diz o verso 3, existia para que nele, naquele homem que sofria, fosse manifestada a glória de Deus. Os discípulos veem o homem cego e encontram um problema a ser resolvido. Jesus vê o mesmo cego e mostra que ali há uma oportunidade a ser aproveitada. Uma oportunidade de glorificar ao Senhor, de apresentar a graça e o poder de Deus, não apenas ao cego, mas a todas as pessoas que testemunharam esse fenômeno e as gerações que viriam depois deles, que conhecem a mesma história como nós neste momento. O sofrimento, meus irmãos, ele não é aleatório, ele não é só um resultado do mero azar, um infortúnio ocasional, mas até mesmo as situações ruins da nossa vida, os nossos momentos de dificuldade, de dor, de luta, atendem ao propósito divino para chamar a nossa atenção à sua majestade. Ou como já disse o famoso autor C.S. Lewis, o sofrimento é o megafone de Deus, para falar bem alto para nós quando nós não queremos ouvi-lo. É no momento de sofrimento que a nossa impotência se mostra com mais clareza. Toda a nossa ilusão de autossuficiência e independência desaparece. É quando nós estamos mais sensíveis para perceber que precisamos do Senhor. Muitas vezes é apenas no momento de sofrimento que nós somos colocados no nosso lugar para perceber qual é o lugar do Senhor. O sofrimento, portanto, meus irmãos, é uma oportunidade, e não apenas uma situação de lamento e tristeza, mas uma oportunidade de nos gloriar no Senhor e manifestarmos a sua graça ao mundo, mesmo nas situações adversas, ou sobretudo nelas. Essa é a grande lição que o apóstolo Paulo ensina aos coríntios. O apóstolo Paulo não teve uma vida muito fácil, principalmente depois da sua conversão. Repetidas vezes nós vemos ele sendo preso, açoitado, surrado, abandonado, traído, passou por vários naufrágios. O que nós não vemos é Paulo reclamar disso. Pelo contrário, quando encontramos ele preso, por exemplo, em Atos 16,
Ele estava louvando ao Senhor no cárcere, cantando louvores ao Senhor, depois de ter levado uma surra. Paulo não era um homem dado a reclamações, mas quando escreve a sua carta aos Coríntios, ele relata um sofrimento em particular que lhe incomodava muito. Para Paulo reclamar, obviamente deveria ser algo bastante sério. E ele então ora ao Senhor para que Deus o livrasse desse mal. E sejamos sinceros, se há alguma pessoa que deveria ter algum crédito com Deus para pedir alguma coisa, era Paulo. Mas diante do Senhor, nenhum ser humano tem crédito algum. Tudo é graça. Tudo é misericórdia do Senhor. E Paulo então pede ao Senhor por 3 vezes, diz ele, para que Deus afastasse aquele sofrimento dele. E a resposta do Senhor é não, não e não. Deus não explica a origem daquele sofrimento, mas esclarece a finalidade dele. Paulo, eu não vou tirar esse teu espinho na carne, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Paulo entende o propósito do seu sofrimento e diz: então, Senhor, se é essa a razão, então vou me gloriar no meu sofrimento. Eu vou usá-lo para manifestar a glória do Senhor aos povos. O sofrimento é, portanto, meus irmãos, uma das muitas oportunidades que Deus nos dá para aproximar a nós e outros do Senhor, para mostrarmos que no Senhor nós encontramos alívio mesmo no meio da dor e esperança mesmo em meio às dificuldades. Que o nosso Deus é bondoso mesmo quando estamos nos pastos verdejantes, quando estamos andando pelo vale da sombra da morte. O pastor é o mesmo, o amor é o mesmo, o cuidado é o mesmo. E muitas vezes é por meio do sofrimento que nós conseguimos manifestar ainda com mais evidência, não só a nossa fé, mas a graça do Senhor nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então a primeira coisa que temos que aprender para cumprirmos a missão é perceber as oportunidades, ver as ocasiões cotidianas que Deus nos dá para glorificá-lo, para louvá-lo, seja os momentos onde tudo vai bem, mas ainda mais quando não vai. Mas como nós podemos fazer isso, não é? Como nós podemos glorificar ao Senhor? Esse é um conceito ainda bastante abstrato. É difícil colocar em termos práticos. Mas o Senhor Jesus continua o diálogo. E no verso 4 ele traz essa resposta. No verso 4 ele diz: olha, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Notem, meus irmãos, que Jesus não está conversando com o cego. O cego está lá ouvindo tudo isso, mas a conversa é com os discípulos. E Jesus diz para eles: é necessário que nós façamos as obras daquele que me enviou. A que obras Jesus se refere? Nós não vamos ler o texto todo por virtude do nosso tempo. Se fosse em Moçambique, a gente ia ficar aqui até às 6 da manhã, então podia ler esse e vários outros textos. Mas em respeito a vocês, eu convido-os a ler em casa, porque essa é uma história belíssima e com lições muito, muito preciosas. Mas logo depois de Jesus aplicar lodo aos olhos do cego e enviá-lo para ser lavado no tanque chamado enviado, é que esse homem volta a ver. Então veja só, esse homem não vê Jesus. Enquanto Jesus está com ele, ele ainda é cego. Ele só começa a ver depois que ele se lava no tanque. E quando isso acontece, o milagre é efetivamente realizado, mas Jesus não está mais lá. Ele conversa com outras pessoas que testemunham o milagre e fazem o que um judeu sensato faria: apresentaria aos fariseus para explicar e para ratificar aquele fenômeno, aquele milagre. Mas quando eles levam aos fariseus, a recepção não é tão calorosa como se esperava. Os fariseus perguntam: olha, o que se passou? E ele conta: olha, o homem chamado Jesus me curou. Os fariseus intrigados questionam: mas quem é esse Jesus para você?
Aquele que fora cego e agora via diz: olha, com certeza é um profeta. Porque no Antigo Testamento, geralmente os operadores de milagres eram profetas, ou os profetas eram operadores de milagres. Então ele relaciona uma coisa com a outra. Mas os fariseus tinham uma concepção diferente e falam: não, ele não é, porque ele fez isso no sábado, e isso é proibido. E você sabe que Deus não atende pecadores. O homem então responde na sua simplicidade: olha, se ele é pecador, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego, mas agora eu vejo. Os homens então chamam os pais daquele homem para ver se não tratava de um embuste, uma farsa. Ele fingia ser cego para trazer essa reputação de milagreiro a Jesus, né? Estava tudo combinado. E quando perguntam aos pais: ele nasceu cego mesmo? Os pais falam: não, nasceu cego desde pequenininho, nunca vê nada. O testemunho dele é verdadeiro. Então os fariseus usam uma outra abordagem. Olha, faz o seguinte: você não vai dizer para ninguém a respeito do que aconteceu. Eles estavam pedindo para o cego, que agora via, fingir de cego, para ninguém perceber que ele vê agora, por causa de Jesus. Eles então despedem esse homem com essa recomendação que certamente ele não seguiu. E é aí, apenas no verso 35, que ele se encontra com Jesus. Jesus vai ao encontro desse homem que não sabia quem era Jesus, fisicamente. Jesus então começa uma conversa de maneira bastante inusitada. Ele não se apresenta. Ele puxa uma conversa teológica dizendo: olha, você crê no Filho do Homem? Essa expressão Filho do Homem ela é muito importante, porque ela não significa filho de qualquer homem, filho de uma pessoa. É uma expressão específica para o Messias, aquele que Deus enviaria para tirar o pecado do mundo. E Jesus pergunta: você crê neste? E o cego diz, ou melhor, aquele que já não é mais cego agora, diz: olha, me mostra quem ele é, e eu vou crer nele. E Jesus então fala para aquele que estava vendo pela primeira vez: olha, você já está vendo ele, sou eu que falo com você. No verso 38 tem a resposta do cego, quando ele diz: eu creio, Senhor, e o adorou. A que obras mesmo Jesus estava se referindo no verso 4? A curar a vista daquele homem? A ser o maior oftalmologista que o mundo já viu? As obras às quais Jesus estava se referindo não era a de devolver a vista aos cegos, mas de devolver a vida aos mortos, de reconciliar pecadores com Deus. As obras às quais Jesus se refere no verso 4 são as obras às quais a igreja é chamada para cumprir, e somente a igreja é capaz de cumprir. Porque como corpo do Senhor neste mundo nós podemos fazer muitas coisas úteis, belas e agradáveis, mas há duas atividades que são fundamentais, são principais e têm que vir acima de todas as outras: adoração e proclamação. São duas atividades que só a igreja realiza e que, se nós não fizermos, ninguém mais vai fazer. Se os cristãos desaparecerem da face da terra, ninguém mais vai adorar o Senhor e ninguém vai falar dele para ninguém. Portanto, as obras às quais Jesus se refere aqui têm a ver com a missão da igreja: adorar a Deus, glorificar a Deus e apresentá-lo ao mundo. Essas atividades, elas são compartilhadas com todos os cristãos. Veja só que Jesus usa o verbo no verso 4 no plural. Ele podia falar dele: é necessário que eu faça a obra daquele que me enviou, ou é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou, e estaria em perfeito sentido com o texto. Mas ele está conversando com os discípulos, e ele fala com eles no coletivo, diz: olha, a gente
tem tarefa a fazer. Nós temos uma missão a cumprir. E a missão é fazer aquilo que Deus me enviou para fazer. Veja só, quem enviou Jesus não foi a igreja, né? Quem enviou Jesus foi Deus. Por isso ele diz, aquele que me enviou. E o próprio Deus também nos enviou para cumprir a mesma missão, para glorificá-lo e apresentá-lo ao mundo. É por isso que Jesus diz que essa obra é realizada coletivamente, não só por ele, individualmente. Ele fazia isso. E agora está chamando o seu povo a fazer também. A dar continuidade àquilo que ele inaugurou com o seu modelo e com os seus discursos. A pessoa e a obra de Jesus resumem toda a missão da igreja. Jesus manifestou o Pai em meio aos homens e ele anunciou a salvação para a qual ele veio realizar. Mas é importante nós percebermos, meus irmãos, que essas tarefas são muito importantes e urgentes. Ainda no verso 4, na continuidade do discurso com os discípulos, o Senhor Jesus diz, olha, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Aqui em São Paulo isso não faz o menor sentido, não é? Porque aqui a gente trabalha de dia, de noite, de madrugada, emenda 2 dias, pula feriado, a gente trabalha o tempo todo, a cidade não dorme, né? Em Moçambique isso é perfeitamente compreendido, porque lá o dia começa e termina com o sol mesmo, a gente só trabalha durante o dia, porque à noite não tem energia elétrica mesmo, só dá para dormir. Esse era o cenário de Jesus no primeiro século. As pessoas só podiam trabalhar durante o dia, tinha um espaço limitado para realizar todas as suas atividades. Acabou-se o tempo, perdeu-se a oportunidade. Só no outro dia, talvez, você pudesse continuar a trabalhar. É importante nós percebermos, meus irmãos, que das 2 atribuições fundamentais da igreja, adoração e proclamação, uma delas tem prazo de validade. Porque a adoração, ela começa aqui e não termina mais. Nós começamos a adorar ao Senhor nessa vida e vamos adorá-lo eternamente. O que nós fazemos aqui neste mundo é um prenúncio, é um prólogo do que faremos durante toda a eternidade. Aqui nós adoramos ao Senhor e lá vamos continuar fazendo isso. Mas e a proclamação? A proclamação, meus irmãos, ela tem um prazo limitado. Só nesta vida nós podemos falar de Jesus às pessoas. Porque no céu você não vai precisar apresentar Jesus para ninguém. Porque quem está lá já o conhece. E no inferno, com certeza, você não vai ter a oportunidade de falar de Jesus para ninguém lá. Portanto, o único tempo que nós temos para anunciar a Jesus Cristo é este tempo. Não temos outro. E o nosso tempo é limitado. Porque ao contrário do que diz o famoso ditado aqui no Brasil, tempo é dinheiro, tempo não é dinheiro. Tempo é mais valioso que dinheiro. Porque dinheiro você pode poupar, né? Você pode guardar, você pode tomar emprestado, você pode dar um jeito de ganhar mais. Tempo não. Você não pode poupar tempo. Você não pode ganhar mais tempo. Se você usou bem ou usou mal, o tempo passa e não volta. E nós não somos os senhores dele. O passado nós não podemos mudar. O futuro nós não conhecemos e não podemos garantir. O único tempo que de fato temos é hoje. Por isso precisamos cumprir a nossa missão, cumprir o nosso propósito no tempo que nos é dado, sabendo que um dia esse tempo há de se findar.
Jesus teve apenas 3 anos de ministério público, apenas 3 anos, para fazer tudo aquilo que precisava fazer. Dos apóstolos, só João, o evangelista, é que foi conhecido por longevidade. Todos os demais morreram antes da aposentadoria do INSS. Morreram cedo. E tinham que trabalhar enquanto tinham tempo. Da mesma forma, meus irmãos, nós não sabemos quanto tempo ainda temos deste mundo. Seja quanto tempo a nossa vida há de durar, ou seja, quanto tempo Jesus Cristo ainda há de demorar a voltar. Mas certamente essas duas coisas hão de chegar um dia. Um dia Deus há de nos chamar para a glória, ou Jesus Cristo há de nos buscar antes disso. Mas certamente o nosso tempo aqui não é eterno. E o único momento que temos para anunciar o Evangelho é este. Por isso precisamos ter urgência no cumprimento da nossa missão, da nossa atividade evangelística. Porque as oportunidades que temos hoje podem não estar manifestas amanhã. O cego estava ali naquele momento. Jesus estava ali naquele momento. Se não aproveitasse aquela oportunidade, ela poderia não se manifestar novamente. Por isso Jesus conclama aos seus discípulos, e entre eles nós aqui, a termos esse senso de urgência do nosso dever, a não deixar para amanhã, para anunciar o Evangelho, para aproveitarmos as oportunidades que temos todos os dias, para que possamos cumprir a nossa missão. Por isso, mais do que apenas abrir os olhos, literalmente, deste homem cego, esse texto está abrindo os nossos olhos, para que possamos perceber as coisas como Deus vê. E Deus vê, meus irmãos, oportunidades onde nós vemos problemas, onde nós vemos crises. Deus vê aberturas para que possamos glorificá-lo, manifestar a sua glória, apresentá-lo às pessoas e mostrar que o nosso Deus gracioso não se importa apenas com o nosso sofrimento no presente, mas está determinado a erradicá-lo eternamente. Porque um dia Deus há de enxugar de todo o olho toda a lágrima, mas daqueles que o aceitarem como seu Senhor e Salvador. E por isso temos que aproveitar as oportunidades para anunciar o Evangelho àqueles que ainda não ouviram do nome do Senhor Jesus, ou que apesar de terem ouvido a sua mensagem, ainda não a compreenderam corretamente. E nós precisamos continuar insistindo até que todos possam ouvir da mensagem poderosa e salvadora do Senhor Jesus. Nós precisamos fazer missões até que todos chamados pelo Cordeiro venham a adorá-lo juntamente conosco. E essa missão precisa ser cumprida com urgência, porque nós não sabemos quanto tempo nos resta. Quanto tempo restam as pessoas que estão ao nosso redor? Quantos aqui ainda possuem irmãos, pais, filhos, esposas, maridos incrédulos, que ainda estão presos, escravizados pelos seus pecados, longe do Senhor? E nós perdemos todos os dias oportunidades de evangelizá-los, de falar que em Cristo Deus está reconciliando pecadores consigo mesmo. Por isso nós precisamos perceber as coisas como Deus vê, porque apenas tendo a visão completa, limpa, é que nós podemos então cumprir o nosso propósito. Portanto, meus irmãos, que possamos aprender com o encontro de Jesus com este cego e aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá, ainda mais as oportunidades em momentos difíceis, para adorar ao Senhor, para glorificá-lo e para anunciá-lo aos povos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cumprir a missão.